Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria da confirmação de vocês para saber se todos vocês estão me ouvindo bem. Então, vamos prosseguir ao seminário, que hoje vai falar sobre ferramentas que procuram renovar e adaptar os objetos da construção de modo que ele não perca o seu contexto histórico e cultural. Hoje o nosso debate vai ser sobre documentação e modelagem de edificações existentes e retrofit. E quem vai ficar responsável por se aprofundar e por apresentar é a equipe Eiffel, formada por Jaqueline Alencar, Joyce Lima, Camila Ferreira e Renan Brito. Neste momento, eu passo a palavra para Renan Brito, que começa a apresentação. Me ouvem? Bem? O áudio está ok? Certo. Pode ir para o primeiro slide, Joyce, por favor. Bem, eu vou falar sobre documentação e modelagem de edificações já existentes. A primeira coisa que eu quero, antes de iniciar esse tema, eu quero falar sobre uma tendência. Nos últimos anos, a gente está notando uma redução de novas construções, de novos edifícios que são feitos do zero. Aqui tem uma pesquisa nesse primeiro parágrafo do slide dos Estados Unidos que fala sobre isso. Que ele está comparando os edifícios novos com o estoque de edifícios existentes. Ele mostra que os edifícios novos é só 2 a 3%. Isso está ocorrendo porque a gente está tendo um movimento de reuso de edificações antigas, de construções antigas. A gente faz intervenções nessas construções para adaptar às novas necessidades. A gente faz um processo de reforma, de retrofit, que seja. Só que o que isso tem a ver com documentação e modelagem? Tem tudo a ver, porque não tem como você pensar em um processo de intervenção sem você conhecer o que você está mexendo. A primeira parte, antes de você pensar em retrofit, em reforma ou restauração, qualquer tipo de intervenção, é você entender a estrutura, entender o edifício. Então, você tem uma documentação bem feita, bem detalhada, que mostre os problemas, todo o desgaste, as irregularidades da edificação, é o primeiro passo e é muito importante para você fazer uma intervenção bem feita. Pode passar, Joyce, por favor. Eu vou explicar a diferença agora de as design para as build. Não pode fazer muito sentido, mas a gente vai usar esses termos ao longo do seminário e vocês não podem se confundir se não souber o significado. Mas é bem simples, tá? As design seria basicamente o projeto original e as build seria um projeto atualizado. Eu vou explicar com um exemplo. Quando a gente vai construir uma edificação, a gente faz o projeto original, lógico, né? E a partir desse projeto, a gente vai executar. Só que a gente sabe que durante esse período de execução, ocorrem muitas mudanças e praticamente nunca vai ser exatamente igual ao projeto original. Aí o as-built seria o projeto que representa todas essas mudanças. Ele representa realmente como a edificação foi construída. Se você traduzir as-built para o português, ele diz isso, como construído. É um projeto que mostra a realidade, na verdade. É isso. Pode passar, Joyce, por favor. Problemas não dão. Bem, quando a gente vai começar o processo de modelagem, a primeira etapa é ver o que a gente tem, o que já existe, os arquivos pré-existentes. Isso pode ser um desenho em 2 dimensões, no papel manteiga ou no AutoCAD. Esse é o primeiro passo, a gente reunir as informações que a gente já tem. Só que, como na maioria das vezes, essas informações são insuficientes, desatualizadas ou até inconsistentes, a gente precisa passar por um processo de levantamento. O processo de levantamento é basicamente isso, é eu fazer um diagnóstico de como está a minha edificação hoje, eu entender todo o desgaste que ela sofreu, eu representar como ela está nos dias atuais. Então, a gente faz esse processo de levantamento, a gente vai obter essas informações e vai aplicar na documentação, tá? Então, agora eu vou explicar quais são os métodos que a gente utiliza para fazer o processo de levantamento. Pode ir para o outro slide, Joyce, por favor. A medição direta é o método mais tradicional. É um levantamento em campo mesmo. Você utiliza câmeras digitais, usa fitas métricas, alguns dispositivos de medição a laser. Aí você vai observar o estado da edificação, vai tirar a medida das dimensões e com isso você vai atualizar o processo as builds. Só que o grande problema desse método
é que ele é extremamente manual. E ele não, se você for comparar com os métodos que eu vou falar em seguida, ele não dá uma quantidade de informação muito alta. Isso pode ser prejudicial para a gente, quando a gente está precisando fazer uma documentação muito detalhada. Pode ir para o próximo, por favor. Agora eu vou entrar em duas técnicas de digitalização. Uma técnica de digitalização, ela basicamente, a característica que elas têm em comum é que elas nos fornecem uma alta quantidade de informações, uma alta densidade de informações sobre o edifício em questão, em um tempo muito curto, é uma coisa muito rápida de você fazer. Eu peguei duas que são as mais utilizadas hoje em dia, mas tem dezenas, e todo ano surgem técnicas novas, elas são aprimoradas, enfim. A primeira que eu vou falar é a fotogrametria. Basicamente, essa técnica você vai tirar fotos, como o nome já está falando, e da foto você consegue obter as dimensões, as posições do objeto, e depois disso, no processo de pós-processamento das imagens, a gente vai gerar um modelo tridimensional, como a gente está vendo aqui, que é a imagem original à esquerda, e à direita já é um modelo 3D. Pode passar, Joyce, por favor. Bem, e a outra técnica que eu vou falar, que é o laser 3D, o scanner a laser. Ele basicamente é um laser mesmo, ele vai gerar, não sei se dá para ver muito bem, mas essa imagem são milhões de pontos de uma edificação. Ele gera essa nuvem de pontos, que são milhões de pontos, são muita informação, e dessa nuvem de pontos a gente obtém o modelo 3D, a gente faz um processo para sair dessa nuvem até ter um modelo 3D muito preciso. O importante falar dessas duas últimas técnicas é porque quando a gente está falando de edificação, a gente não tem muita informação ou está desatualizada, elas conseguem obter muito bem todo o panorama da edificação, todos o desgaste, a irregularidade, todos os problemas que ela sofreu ao longo da vida útil dela. Então, por isso que elas são tão usadas e por isso que elas são tão importantes. Pode passar, Joyce, por favor. Bem, eu falei já de 3 métodos, que são os principais, tem muitos outros, como eu já disse, e aqui essa tabela, se vocês observarem, ela compara o escaneamento a laser 3D e a fotogrametria, ele compara precisão, custo, enfim, vocês podem dar uma olhada aí se quiser, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que não existe um método perfeito, os métodos não se anulam, não tem só, vou escolher o escaneamento a laser e pronto, cada método tem uma limitação, ele tem uma falha. Então, sempre é interessante pensar em levantamentos híbridos. O que eu quero falar com levantamento híbrido é você utilizar mais de um método. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Joyce, pode voltar no slide anterior, por favor? Número de pontos. Isso. Obrigado. O scanner laser gera esse número de pontos, como eu falei, só que ele não é perfeito. Um grande problema do scanner laser é que ele tem pontos cegos, ou seja, algumas partes da edificação ele não consegue chegar e obter as informações. E um método interessante de a gente sair dessa problemática é utilizar o levantamento híbrido. Você pode usar a fotogrametria para cobrir essa lacuna, para cobrir esses pontos cegos. E no processo de processamento, para gerar a modelagem 3D, você une as informações e consegue uma coisa mais precisa. Ou até mesmo, se você quiser ter uma coisa mais barata, não gastar tanto, você pode usar um método de medição direta e ir até esses pontos cegos e obter as informações. Tá? Pode passar, Joyce. Não, volta antes, por favor. É porque eu tinha pulado a citação. Eu peguei uma citação aqui do artigo do Beraldin, que ele enfatiza isso. Quando a gente está falando de edificações, principalmente com objetos mais complicados, é essencial você ter várias fontes, ter vários sensores, para você ser o mais preciso possível. Para essa dificuldade, essa complexidade, você tem que ter muita fonte, tem que ter muito sensor para obter informações precisas, tá? Basicamente isso. Pode ir para o próximo slide, por favor. Bem, a documentação eu vou explicar porque o método de levantamento semi-automático é o ideal hoje em dia. Bem, Joyce, volta lá para a nuvem de pontos, por favor. Bem, lembra que eu falei da nuvem de pontos? Sim, só que lembra que eu falei uma coisa importante no início da apresentação. Eu falei que o scan vai gerar nuvem de pontos, só que isso não é um modelo 3D. A gente tem todo um processo até chegar ao modelo tridimensional. O que acontece? Hoje em dia, para a gente fazer esse processo de sair da nuvem de pontos até chegar no modelo tridimensional bem preciso, é uma coisa muito manual. Os computadores hoje, eles não têm uma interpretação espacial que o humano tem. Então,
quando a gente está falando de edificação com muitos objetos irregulares, muito complexo, se você utilizar o método automático de eu sair da nuvem de pontos até o modelo 3D, o resultado final vai ser muito ruim, vai ser muito distante da realidade. Então, esse processo de sair da nuvem até o modelo 3D, ele é muito importante ser feito manual, por causa dessa interpretação espacial que a gente tem como humano. Então, se você quiser chegar no modelo preciso, você precisa fazer na parte semiautomática. Claro que o scan vai facilitar, porque ele vai te dar muitos pontos, vai te dar pontos tridimensionais, vai dar muita informação, mas você tem que trabalhar essa informação, você tem que gerar um modelo 3D. E esse é um processo muito humano, talvez com o desenvolvimento de inteligência artificial, machine learning, eles consigam automatizar mais isso, mas se você está buscando um documento preciso, uma modelagem muito bem feita, você tem que ter essa interação humana muito forte nesse processo. Pode passar, Joyce. Até a parte de BIM, por favor. Até o outro slide. Não, volta antes, só para mostrar. Eu não falei da imagem. Pode voltar para o anterior. Aqui é só... Não sei se dá para ver muito bem, por causa da qualidade da imagem, mas essa é uma representação. Aqui é a Faculdade de Arte, Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. E aqui seria a nuvem de pontos. Eles trabalhando a nuvem de pontos num software. Tá? É basicamente isso, para não deixar passar em branco a imagem. Pode ir para o outro slide, por favor. Bem, o que o BIM tem a ver com isso? Bem, eu falei muito de captura de realidade, de fazer modelagem 3D, só que você ter uma documentação bem feita não é só isso. Tem uma série de informações semânticas que são muito importantes nesse processo. Por exemplo, espessura de parede, método construtivo, você ter todo o histórico de intervenções que a edificação sofreu na vida útil dela, as anomalias, enfim, muitas informações semânticas são importantes. E como é que o BIM se liga com isso? O BIM, ele consegue eu ligar esse modelo 3D, que é muito importante, mas eles são a primeira parte. Ele consegue ligar esse modelo tridimensional com as informações semânticas e um modelo único. Então, eu tenho um ambiente digital tudo integrado. Então, eu consigo ter todo o histórico, eu consigo ver todo o detalhamento ao longo do tempo da minha edificação. Isso é muito importante para você fazer a gestão, para você fazer a manutenção, para você pensar, claro, no processo de retrofit ou outro tipo de intervenção. Então, o BIM, a ideia do BIM de ser multidisciplinar, de ter várias informações, ser uma central de dados mesmo, ela casa muito bem quando você pensa em fazer uma documentação bem feita, muito precisa. Tanto é que todos os artigos que eu li sobre esse tema, eles usam BIM. É realmente futuro. Não o futuro, não, já é o presente, na verdade. E eu acabei empolgando falando de BIM, e eu não expliquei o que é HBIM. Bem, é só um termo. Significa Historic Building Information. Ele é simplesmente um termo. É o BIM do jeito que a gente conhece, só que a gente vai aplicar, em vez de usar o BIM para fazer algo do zero, algo novo, a gente vai aplicar num prédio já existente, que foi construído de uma maneira tradicional. Bem, é basicamente isso que eu queria falar. Eu quero que vocês guardem essa informação do BIM, porque se você pensar no BIM como esse agente integrador, ele é muito importante. Quando você for chegar num projeto de retrofit, quando você tem uma equipe com pessoas com várias funções, você vai ter um ambiente digital que elas vão ter todas as informações que elas precisam para fazer a etapa do retrofit em lugar só. Isso vai diminuir custos, vai agilizar o processo, vai facilitar muita coisa. Apesar de o BIM não ser muito usado nesse sentido, a gente sempre pensa no BIM como uma coisa para construir algo do zero, fazer todo aquele processo de projeto, enfim, mas o BIM ele tem facilidade para utilizar em edifícios já existentes. Agora, a Joyce ela vai dar alguns exemplos de modelagem e documentação de edificação já existentes, e eu vou passar minha palavra para ela. Boa tarde, me ouvem? Sim, sim. Tá bom, Então, ótimo. eu sou Joyce, né? Como eu já falou, eu vou agora começar com alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo de pesquisa é a Universidade URC. Lá, eles fizeram uma pesquisa para fazer o levantamento e toda a documentação, na verdade, modelagem da universidade. Eles usaram um LET, ou seja, um laser scanner terrestre, para fazer toda a digitalização 3D e também usaram um iPhone 6 para fazer a fotogrametria, para cobrir os pontos cegos, como o Renan já tinha dito, lá na universidade. Todo o fluxo de trabalho, ou seja, a forma como eles aplicaram a pesquisa, se basearam em 5 pontos, por assim dizer.
O primeiro foi o planejamento de pontos, que seria a localização onde seria posicionado os lasers para captar toda a estrutura, que na primeira imagem aí, à esquerda, vocês vão poder ver 19 pontos marcados. É essa marcação, são 17 pontos no térreo, onde é uma parte que acaba sendo mais dificultoso para a captura de dados, então eles precisam ter vários ângulos de posicionamento do laser. E no andar superior, tem duas posições, na verdade, o 18 e o 19. Depois disso, de planejar esse posicionamento, eles posicionam o laser e fazem a parte 2, que é a digitalização 3D a laser. Depois disso, fazem as tomadas fotográficas, cobrindo todos os pontos que não conseguiram ser pegos pelo laser. E logo após, na quarta parte, eles fazem todo o processamento bruto dos dados, ou seja, fazem todo o carregamento daquilo que eles conseguiram captar, tanto na fotogrametria quanto no laser. E depois, no 5, eles fazem a fusão, ou seja, eles juntam as nuvens de pontos de cada tipo de levantamento, e assim eles conseguem formar o 3D híbrido, que é esse que a gente vai ver aí na direita. Aí é o resultado de toda a captação a laser e também as nuvens de pontos da fotogrametria. Aqui o nosso segundo exemplo, que é o Palácio Gustavo Capanema. Se vocês tiverem prestado atenção, quando o Renan estava falando do As Designer, do As Build e do modelo BIM, ele mostrou as fotos do Palácio Capanema. Ou seja, qual foi a base de dados que eles usaram? As Build, toda atualizada com o histórico da edificação, e depois, no BIM, eles levantaram. À esquerda, vocês estão vendo o modelo BIM, da vista aérea do Palácio Gustavo Capanema, e à direita é a visão aérea real. Agora, vamos começar um pouco sobre o retrofit. Na imagem de fundo, nós temos o Hotel Alfazano, em Salvador, que é um dos mais famosos que passaram por retrofit no Brasil. Bom, primeiro, o que é o retrofit, né? A definição. De acordo com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o retrofit ele vai ser analisado aí por eles na função linguística. Se a gente lembrar um pouco da nuvem de conceitos que nós fizemos em algumas aulas anteriores, a maioria das pessoas também fizeram isso, pegaram a função linguística da palavra. Então, o retrô, aquele antigo, o fit, o informa, a atualização. Então, o antigo novo, eu acho que foi uma das coisas que o antigo atualizado foi uma das coisas que mais apareceram na nossa nuvem de conceitos. E é praticamente isso. Isso nos ajuda bastante a entender a definição do retrofit nos termos gerais. Que seria o quê? São edificações existentes que já foram prejudicadas pelo tempo ou até mesmo por seus materiais. Elas necessitam de uma atualização, elas precisam de modernização e se entrar de volta no mercado do imóvel, digamos assim. Ela já deixou de estar em consonância com o centro urbano a que pertence, e então ela precisa ser atualizada, modernizada, para poder ter utilidade nova, para agregar valor à sua estrutura e também prolongar sua vida útil. Afinal de contas, um edifício que já não satisfaz o seu dever, digamos assim, ele acaba sendo excluído, se torna algo obsoleto, inutilizável. Então, é para isso que o retrofit vem, é uma tendência de revitalização que é aplicada nesses edifícios para trazer vida novamente a eles, de certa forma. E além de trazer vida e utilidade, eles também trazem a modernidade, que é um dos grandes pilares do retrofit, modernidade e sustentabilidade, que são técnicas que eles vão utilizar para diminuir custos e também para fazer uma infraestrutura mais sustentável. Nossa, mas como é que uma coisa tão grande como essa, tão detalhada como essa, vai ser sustentável, vai ser de custo, de certa forma, mais baixo? Pense assim, o retrofit ele está ali para você não precisar derrubar toda uma construção e começar do zero. Você já vai diminuir resíduos, diminuir entulhos, entre outras coisas, e poder reaproveitar várias partes daquele edifício que ainda são utilizáveis. Então, assim nós vamos ver um pouco da sustentabilidade e a modernização, onde nós vamos ver na sua renovação, tanto de instalações quanto de acabamento. Ou seja,
Imagina um edifício há muitos anos atrás. Será que ele tinha uma rampa para acessibilidade? Talvez não. Então, a modernização vai entrar nessa parte. Talvez a instalação elétrica não seja tão eficiente, muito menos de fonte renovável. Então, o retrofit também vai entrar nisso. Agora, no aspecto histórico. Bom, de acordo também com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o retrofit surgiu ali mais ou menos na década de 90, principalmente, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa, porque eles estavam, o centro urbano estava crescendo, estava precisando de empreendimento ali, e eles precisavam de disponibilidade de lugar para fazer empreendimentos naquele centro urbano que crescia e crescia, mas só que aquele centro estava recheado de edifícios antigos, que não tinham utilidade, e derrubar, digamos assim, poderia ser uma ofensa ao patrimônio histórico. Então, o retrofit ele veio como resposta a isso, para dar utilização àqueles edifícios e ainda assim conseguir suprir isso da memória, da preservação da memória do patrimônio histórico. A origem, na verdade, do termo retrofit não veio da construção, como algumas pessoas até imaginam. Na verdade, ela começou a ser usada na indústria aeronáutica, onde não é exatamente lucrativo você ficar trocando a aeronave sempre que ela se moderniza cada vez mais. Então, eles usavam o quê? Novos equipamentos, sensores, monitores, enfim, adaptados a antigas aeronaves para que essas pudessem se modernizar e ainda ser a sua carcaça, digamos assim, continuar útil para o sistema aeronáutico. Então, depois de algum tempo, essa tendência foi repassada para outras indústrias, assim como a construção civil. Diferença de outras intervenções. Ou seja, quando nós pensamos, um edifício existente, vamos fazer uma intervenção nele, a maioria das pessoas pensam, reforma, restauração, retrofit, é tudo a mesma coisa, eles vão renovar ali e tudo bem. Não. Na verdade, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu detalhamento, nós precisamos nos aprofundar um pouco nisso. A reforma, seu intuito é fazer uma melhoria, mas só que ela não precisa necessariamente se apegar às características originais do edifício. Muito pelo contrário, a restauração, já que ela, apesar de ter a idealização de melhoria, ela quer manter os aspectos originais. Ela necessita aquilo ali ainda mais do que o princípio de renovação, digamos assim. E o retrofit, nós podemos dizer que é um meio termo entre ambos. Sim, ele vai reaproveitar várias partes do edifício original, vários aspectos até que formam a identidade do edifício, mas ele vai trazer modernização, sustentabilidade e vida novamente àquele edifício. Aqui nós temos um exemplo de reforma. Como ele realmente não se apega ao original. Se você fosse ver essas imagens separadas, e se eu não lhe dissesse que esse é o mesmo ambiente, provavelmente você não acreditaria, pois um praticamente não tem nada a ver com o outro. Na restauração, você já percebe a proximidade de ambas as obras, do antes e do depois. Ele realmente se apega bastante aos aspectos originais. E aqui um exemplo dos maiores retrofits do mundo, que é o Empire State Building, que, apesar de sua estrutura não ter mudado, às vezes, visualmente para as pessoas, mas só que sua adaptação 100% sustentável e, dentre outros processos de modernização que foram incluídos nele, formam ele um dos símbolos do retrofit. E agora eu vou passar a palavra para a Camila, para ela continuar. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, vou falar um pouco, começando a falar para que serve. A técnica retrofit tem como objetivo restaurar as construções antigas, completamente impossibilitadas de ser utilizadas, para aumentar a sua vida útil e utilizando novas tecnologias e materiais modernos, compatibilizando com as restrições urbanas e ocupacionais atuais. É de suma importância ressaltar que a técnica retrofit ela não é apenas uma simples reforma, ela preserva a história da construção, ou seja, ela está associada à preservação patrimonial, histórica e arquitetônica, como o Jorge já tinha falado antes. Bom, o retrofit não é empregado apenas para restaurar, né,
o desgaste natural do material. Ele atende às inovações tecnológicas do mercado. Portanto, o ponto inicial do projeto, né, dessa técnica, dá-se a necessidade da adequação do edifício em normas de desempenhos que ele não atende. Bom, como sabemos, com o passar do tempo, as edificações envelhecem, requerendo, né, adequações ao seu projeto original, e tendo em vista a falta, né, de espaço para novas construções, o retrofit atende justamente isso. Atende o quê? Atende a demanda habitacional, justamente nesse espaço que não tem mais lugares para novas construções, novas edificações. E quando em um edifício é aplicado a técnica retrofit, nem sempre ele é utilizado com a mesma finalidade do projeto original. Temos como exemplo o heliporto Gramax de Maryland, Estados Unidos. Pode passar. Pronto. Esse edifício aí, ele antes era utilizado para, através de uma reutilização adaptativa, esse edifício, ele era utilizado como um prédio de escritório. E após a técnica retrofit, ele agora é um edifício residencial de 180 apartamentos e lojas no térreo. Pode voltar, Joyce, por favor. Bom, onde utilizar o retrofit, né? A técnica retrofit, ele pode ser utilizado em edificações com mais de 40 anos, como podemos saber, né, verídico isso, que essas obras mais antigas, elas requerem readequações ao projeto original. As instalações elétricas e hidráulicas desatualizadas trazem, né, desperdício e prejuízo, e essa técnica pode sanar esses problemas. Bom, mas o retrofit, ele não se limita apenas em edificações antigas. Ele tende, né, quando ele é aplicado quando se há interesse do empreendedor em substituições dos sistemas prediais inacabados, ineficientes, também a mudança de uso de imóvel, e quando se há uma obra abandonada ou inacabada. Podemos ver um exemplo. Pode passar aí, Jéssica, por favor. Aí no Hotel Tulipe, ele em Belo Horizonte, ele foi abandonado nos anos 80, né, no final da construção, por falta de recursos, ficou estagnado 2 décadas, e quando teve o novo projeto arquitetônico, ele foi usado pela mesma vocação hoteleira, e nesse novo projeto, ele teve que atender às exigências atuais da infraestrutura predial e à sustentabilidade e normas de segurança. Bom, volta lá, Joyce, por favor. Bom, o retrofit é aplicado em qualquer tipo de edificações que envolve vários setores, como fachada, piso, iluminação, instalações hidráulicas e outros. A escolha do Brasil, né, em trazer a Copa do Mundo, né, em 2014, levou o retrofit para dentro dos estádios. Um exemplo disso é o Maracanã. Pode botar na imagem, por favor? Aí, como vocês podem ver, o antes e o depois, né? Aqui, o lado esquerdo de vocês tem o antes da aplicação do retrofit e o lado direito após o retrofit. Volta lá, Joyce. Bom, passa vantagem e desvantagem, por favor. Lembrando, volta aí, Joyce, por favor. E o retrofit, ele nem sempre está atrelado à estética, né? Em países que têm abalo sísmico, ele é adaptado, né? Utilizado em fachadas, como vocês podem ver aí, eles é aplicado nessa edificação, vigas diagonais, para poder, como intervenção, né? A retrofit é utilizado como intervenção de faixa, colocadas essas vigas diagonais aí na fachada do edifício. Pode passar, Joyce, por favor. Bom, vou falar um pouco também sobre as vantagens e desvantagens dessa técnica. Uma das é a redução de consumo de energia. Como uma dos maiores preocupações das construções modernas, justamente é a redução, né, a energia, a eficiência da energia nas edificações. E com a aplicação do retrofit nas edificações, eles colocam medidores de energia individual, sensores de presença, e na parte exterior, vidros reflexíveis, e isso leva
esses técnicos juntos, leva até 30% de redução de energia. Outras vantagens também é a redução de consumo de água, né? Que eles colocam, né, quando eles aplicam a técnica do retrofit, no edifício é colocado adaptação do sistema hidráulico, reaprovamento de água, e entre outras técnicas que pode reduzir até 50% do consumo de água nesses edifícios. Temos também a valorização do imóvel. Ele valoriza o imóvel porque ele agrega o que há de antigo, o melhor de antigo, né, da edificação, com o novo. Então, um bom espaço e a utilização de novas instalações modernas leva, né, leva a uma valorização do imóvel, e é tanto que está crescendo, tende a crescer, essa técnica está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Temos também a reabilitação funcional, como uma vantagem. Bom, pela primeira vez, né, a gente tem um pouco mais de desvantagem nessa técnica, é mais vantagem do que desvantagem. Uma da desvantagem é porque, como geralmente essa técnica é aplicada em construções antigas, ela tem uma alta possibilidade de imprevisto, que gera gastos inesperados. Temos também a limitação física, que dificulta a retirada de entulhos e necessita de mão de obra mais qualificada, e leva, né, a um custo alto nessa técnica. Bom, boa tarde, espero que vocês tenham entendido um pouco que eu falei. Agora eu vou passar minha palavra para a Jaqueline. Boa tarde. Estão me ouvindo, pessoal? Estou sim. Desculpa aí a demora, porque meu computador, às vezes, ele demora um pouquinho para entrar. Então, boa tarde. Meu nome é Jaqueline. E aí eu vou falar para vocês sobre os aspectos técnicos e metodológicos do retrofit, né? Quando se trata, né, de retrofit, inúmeros aspectos devem ser levados em conta, né? Mas o principal deles é a idade da construção. E aí nós devemos ter sempre em mente, né, o grau de intervenção que vai ser utilizado, quais são os profissionais que serão envolvidos na obra, os custos e as normas necessárias, né, os materiais, né, e sua degradação. E também devemos levar em conta as patologias que podem ocorrer, né, durante a obra. Pode passar o slide. Então, segundo o Moraes e Quelhas, né, a metodologia do processo de retrofit, ela envolve 7 etapas. A primeira dessas 7 etapas é a análise mercadológica e financeira. Essa análise, ela inclui valores, o estudo vocacional e a viabilidade comercial. A viabilidade do retrofit depende de cada caso. E aí é necessário, primeiramente, a gente definir qual que seria, né, o uso da edificação após o processo de retrofit. Esse uso ele pode ser tanto residencial, como comercial ou industrial, né? E pode ser também um patrimônio tombado. E aí é por esse motivo que é necessário, né, a gente definir o uso, porque para cada caso vai existir uma certa restrição, que essa restrição ela vai levar a uma análise para definir se é viável ou não fazer o retrofit. E aí é de grande importância, né, que se realize um levantamento de dados para que a gente obtenha qualquer informação relacionada ao histórico da edificação em questão. E aí vamos para o segundo tópico. Esse segundo tópico é a definição do conceito do projeto, né? Esse tópico ele envolve a análise das possibilidades de expansão de área. E aí, para a definição, né, do processo de retrofit nas edificações, é necessário que tenha o conhecimento, né, teórico e prático para que a gente tenha êxito, né, na busca de melhor solução na intervenção de uma edificação. E aí, né, para isso acontecer, são necessários
profissionais altamente qualificados, com prática já de execução, né? Porque na ausência desses profissionais, pode ser que tenhamos problemas que não foram previstos no projeto, né? E isso venha a ocasionar alterações e atraso na execução do projeto. E aí, em uma obra de retrofit, verificam-se várias frentes de trabalho acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí fica bem claro a necessidade da comunicação entre os projetos a serem executados. E aí é onde entra o gerenciamento, né? O gerenciamento de processo, né, de projeto, ele caracteriza-se pela distribuição de responsabilidades e pela formação de um sistema de análise e de transferência de informação. E aí nós vamos agora para a terceira etapa. Essa é a etapa de legislação. Quando se trata da legislação, né, no âmbito da legislação federal, são estabelecidas as leis que são as leis gerais para a edificação. Não tem uma lei assim própria para o retrofit. As leis utilizadas no retrofit são as mesmas leis, né, que são utilizadas para uma edificação em geral. E aí, assim como nas leis, acontece também com as normas da ABNT. Né? Não tem uma norma da ABNT específica para retrofit. As normas que são usadas para retrofit são as mesmas usadas em qualquer outra edificação. A quarta etapa, né, é a etapa de critério de reaproveitamento de materiais e sistemas. Então, a escolha, né, do produto que vai ser usado nessa reabilitação deve ser analisado, deve ser sempre levado em conta quando você for escolher esse material, a questão da sustentabilidade. A gente não deve, né, dispensar uma abordagem assim mais global dos impactos ambientais que esse material ele pode causar. Aí, com isso, a base para a escolha, né, desses produtos num determinado projeto nunca é a mesma para o outro projeto, né? O que pode ser sustentável para um projeto pode ser que não seja sustentável no outro projeto, né? E aí vai ficar a critério do projetista, né, decidir ter uma escolha mais consciente, né, do tipo de material que vai ser usado em cada obra. E aí, né, para que a gente possa ter uma melhor compreensão, né, dos produtos que vão ser usados nesse processo, é necessário, primeiramente, que a gente analise a edificação em diversos elementos, como, por exemplo, as fundações, as estruturas, né, as divisórias, os sistemas de instalações, certo? E aí nós vamos para a quinta etapa. A quinta etapa é a etapa de diagnóstico. E aí, nessa etapa, a gente considera os elementos como a história da edificação. Aí, né, é muito importante para a atualização, né, de uma edificação, a gente conhecer o estágio da sua degradação e saber se a edificação ela é capaz, né, de suportar os acréscimos de cargas que vão ser geradas pelas mudanças no layout que vão acontecer aí com o processo de retrofit. E aí, a sexta proposta, a sexta etapa, né, é a proposta de implementação, incluindo vários cenários, entre eles o de arquitetura, o elétrico, de dados, o de voz, o elevador e fachada. Então, a obra, né, de retrofit, ela é composta pelas seguintes etapas, né? A de demolição, a de reforço estrutural, o fechamento, o acabamento, as instalações prediais, ar-condicionado e fachada. A demolição, ela geralmente começa, né, de forma controlada, de partes da construção existente, e aí um tipo de demolição mais comum é a de paredes para que você tenha uma obtenção maior da área útil. E aí, essa demolição, ela é feita, né, empregando um serviço desde marteletes, rompedores, até equipamentos mecanizados, como as tesouras hidráulicas rotativas. E aí, por isso é necessário um reforço estrutural, principalmente quando há aumento, né, da capacidade de suporte da estrutura devido às mudanças. E aí esse serviço ele pode ser realizado, né, por meio de várias técnicas, como a adição de chapas de aço e de fibra de carbono, ou até mesmo através do encamisamento, né, de concreto.
E aí, no fechamento, que é realizado no retrofit, uma prática muito comum é que seja usado o drywall para esses fechamentos internos, né, para o fechamento interno, porque eles são materiais mais leves, né, são chapas de gesso acartonado, e aí eles causam menos impacto na estrutura já existente. E aí, no acabamento, né, o retrofit, ele pode servir também para tornar a edificação mais sustentável ao empregar, por exemplo, um material reciclável e que existe uma menor quantidade de manutenção. E aí, né, tem se verificado muitas vezes as deficiências, né, nas redes elétricas, nas redes de telefonia e dados, que levam também a essa realização de retrofit. E aí essa atualização dessas instalações, ela vai desde, né, a substituição de todo o cabeamento, a instalação de novas caixas de distribuição, né, que são capazes ali, de suportar uma maior quantidade de cabos, que atualmente, né, a quantidade de cabos utilizados está sendo bem maior. Agora eu vou falar, né, sobre o BIM no retrofit, certo? Os softwares, né, da plataforma BIM são ferramentas bastante úteis, né, no retrofit. E aí, através deles, é possível a gente criar, né, digitalmente um ou mais modelos virtuais precisos de uma construção, o que proporciona um maior controle, né, de custos e eficiência na obra. E aí, o BIM ele pode contribuir, né, para tornar as retrofits mais eficientes, mais inteligentes, mais sustentáveis. E também ele pode possibilitar um maior detalhamento, né, quando se trata de orçamentação, de planejamento, manutenção preventiva da obra. E além disso, né, o BIM ele permite uma maior cooperação entre os diversos consultores envolvidos no projeto, além de um melhor gerenciamento do tempo e dos fluxos de trabalho. Agora, né, eu vou passar a fala para a Joyce novamente. Vocês me escutam? Sim, Eu vou só tentar ligar aqui a câmera, porque demora mais um pouquinho, mas... pronto. Então, agora eu vou falar, na verdade, de uma relação muito interessante que acabou acontecendo. O nome da nossa equipe, Eiffel, com nossos temas, eles acabaram se encontrando. Bom, a Torre Eiffel é um símbolo da engenharia, da arquitetura, enfim, isso é inegável. Mas algumas coisas que talvez alguns não saibam é como ela se relaciona com os nossos temas. A Torre Eiffel, na verdade, ela não era para estar em pé até hoje. Ela fez parte de uma exposição e só ficaria 20 anos e depois seria desmontada. E então, eu acho que minha câmera caiu aqui, saiu. Tá dando para me ver aí ou foi só aqui que a câmera desligou? A câmera tá ela desligada. desligou. Eu vou tentar ligar aqui de novo. Foi o celular que desligou. Só um minuto, por favor. Bom, como eu estava dizendo, ela não deveria estar em pé, ela ia ficar só 20 anos em exposição e depois seria desmontada, mas eles perceberam que ela resistia muito bem ao tempo, então começaram a fazer algumas pesquisas. Entre elas, fizeram um modelo digital da Torre Eiffel. E então, nas pesquisas também, testes de materiais para arrecadar todos os dados possíveis sobre a edificação, eles descobriram que o ferro era bastante resistente e poderia durar por muitos, muitos anos se fosse feito todo o cuidado necessário. Essa é a nossa relação com a documentação e modelagem da Torre Eiffel. Mas a Torre Eiffel também é sustentável. Apesar de ela há algum tempo já ser 100%, ter energia 100% renovável, ela era produzida fora da torre. E há algum tempo foi elaborado um retrofit, que é avaliado em cerca de 30 milhões de euros, onde haveria instalação de turbinas no segundo nível da torre, para ter energia 100% renovável
na própria torre, além de iluminação a LED e um sistema de reaproveitamento de água da chuva para os sanitários da torre. Além disso, ela também tem o seu modelo BIM. À esquerda vocês estão vendo o modelo BIM levantado, que há algum tempo a prefeitura de Paris, ela, na verdade, não só da Torre Eiffel, mas eles fizeram um levantamento de todo o entorno da torre. E isso, a Autodesk, né, um grande símbolo dessa área em softwares, eles apoiaram a Prefeitura de Paris e colocaram a Gexperts, que é uma empresa de coletagem de dados, de levantamento de dados cadastrais, enfim, para fazer todo o levantamento de dados para que fosse construído o modelo BIM da torre. E quando eles acabaram de fazer toda a coletagem de dados, a laser, fotogrametria, drones, entre outras coisas, para fazer toda a fotogrametria da torre e do entorno, juntaram cerca de 194 nuvens de pontos, que, como o Renan falou no começo, né, são milhares de dados da construção. E foi feito o levantamento da torre. E é nisso que a nossa equipe Eiffel se socializa, digamos assim, né, se sincroniza com os nossos temas. A documentação, como ela foi importante, né, para a torre, porque assim eles conseguiram ver que os materiais resistiriam mais tempo se fossem organizados de uma forma, fossem ajustados ao longo do tempo, né, com o retrofit, que é um dos exemplos, entre outras intervenções. Ele poderia durar bem mais tempo, e também como ele se tornou um lugar sustentável e está dando nome ao retrofit. Nós tínhamos um vídeo para passar agora, mas eu acho que se torna mais interessante deixar o link, a não ser que o professor ache que seja interessante passar agora, que é o vídeo da Gexpert. Pode passar. Se Pronto, você já está finalizando a apresentação, é muito longo, Joyce? Oi? É longo o vídeo? Não, 1 minuto, na verdade. É só para vocês terem noção de como a Gexpert ela fez a coletagem de dados na torre e ao entorno da torre. Vou colocar agora. Bom, assim nós finalizamos e passamos a palavra para a equipe de apoio. Obrigada pela atenção. E essa foi a apresentação da equipe Eiffel sobre documentação e modelagem de edificações existentes e retrofit. Como não é possível mandar uma salva de palmas, mandem suas aclamações pelo chat e as perguntas nas notas compartilhadas. Neste momento, eu convido Nara Ferrari, também da equipe Building Tech, mediadora e debatedora, a comparecer e mediar o debate.
Boa tarde, gente. Eu tô tentando ligar aqui a câmera um instantinho. Eu tô tendo um probleminha aqui, eu não tô conseguindo ligar a câmera, professor. Pode manter dessa forma mesmo? Pode sim, nada. Tudo bem. Se não está conseguindo, leva adiante. Boa tarde, gente. Como o Aneto falou, vou seguir aqui com as perguntas, né, que foram solicitadas a vocês no decorrer da apresentação, a respeito do tema discorrido durante esse seminário. Foram feitas 6 perguntas ao longo da apresentação, e para que não fique muito extenso e a gente tenha que tendo que repetir as perguntas, eu vou lendo as perguntas aos poucos. A primeira pergunta foi do professor Sérgio, e foi a respeito, ele queria que vocês comentassem um pouco mais sobre o design e o build. Por favor, vocês se apresentem novamente, dizer quem está respondendo e respondam a pergunta. Está me ouvindo bem? Sim. Eu sou Renan, eu vou responder a primeira pergunta, já que eu estava explicando o assunto. Eu vou tentar ser um pouco mais claro agora. As Design é o projeto original, então como a gente faz, por exemplo... Renan, deixa eu só te interromper. O seu áudio, não sei se para todos, mas eu estou achando baixo. Peraí. Tá melhor agora? Dá para ouvir bem? Melhorou sim. Certo, então eu vou seguir. O As Design, ele é o projeto original, então como foi planejado, como foi pensado em executar o edifício, por exemplo. Só que a gente sabe que durante a etapa de execução, nem tudo sai como planejado. Muita coisa vai ser mudada, muitas alterações vão ser feitas. E até depois de pronto a edificação, a gente faz reformas, retrofit também, e sempre vai ter essa série de alterações. O as-built, ele seria justamente isso, ele é um registro que vai conter todas as alterações que a edificação sofreu durante sua vida. É basicamente isso. Vamos seguir para outra pergunta. Se alguém tem alguma dúvida a respeito ainda, deixe aí nos comentários que a gente deixa no fórum da plataforma. Para a equipe poder responder e esclarecer de uma forma mais ampla. A segunda pergunta foi de Eric, e ele fez a seguinte pergunta. Pode-se dizer que o retrofit se intensifica com o processo de gentrificação? Boa tarde, eu vou responder essa pergunta. Só um instante, vou ligar a câmera. Estão me vendo, me escutando? Bom, a gentrificação é um fenômeno que afeta, né, uma região ou um bairro pela alteração de dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construções de novos edifícios, valorizando a região e assim afetando as pessoas, né, de baixa renda do local. Então, como eu falei, a técnica de retrofit, ela tem uma das vantagens é valorizar o imóvel. Ou seja, ligando esses dois conceitos, então, creio sim que ela intensifica esse processo, Eric. Foi Eric que perguntou, né? Então, espero que tenha esclarecido sua dúvida. Até mais. Para a terceira pergunta, que foi de Adeilton, ele falou que fez o seguinte questionamento. Ano passado, a Catedral de Notre Dame sofreu um incêndio. Por ser um prédio muito histórico e considerando que o retrofit preza pela modernidade, vocês acreditam que é possível e viável fazer uma intervenção através do retrofit de modo que ela seja o mais fiel possível à estrutura antiga? Bom, sou Joyce, eu vou tentar responder essa pergunta, né, do Adeilton. Bom, ao meu ver, eu declaro que realmente sou leiga quanto à situação atual
da Catedral de Notre Dame, mas como eu falei, né, a gente falou ao longo da apresentação, o retrofit, ele aproveita parte da estrutura. Se ele não aproveitar uma parte da estrutura, se ela não for aproveitável, como é feito o diagnóstico lá, como a Jaqueline falou, talvez o retrofit não seja aplicável. Mas poderiam existir outras técnicas sobre, digamos assim, uma restauração do local. Aí que entra aquele ponto que eu falei da diferença, né? Porque se ele vai ser muito fiel à estrutura antiga, enfim, se ele vai ser realmente fiel, então vai ser mais para o lado da restauração, não do retrofit. Mas, com técnicas modernas, talvez eles conseguissem fazer um novo monumento, por assim dizer, uma nova edificação, que se assemelhasse, mas só que não seria realmente fiel à estrutura, porque o retrofit ele não fica realmente fiel. Mas, enfim, pontuando o que eu falei, se houver estrutura ainda viável, pode ser aplicado retrofit. Se não, provavelmente seria feita uma restauração, e aí entraria outro ponto, e não o retrofit que falamos, pois teria que utilizar de outra técnica, né? Não o retrofit. Não sei se deu para entender bem, mas se não tiver, se não deu para entender, você fala de novo que eu posso tentar reformular aqui a resposta. Pronto, como a gente está com uma quantidade de perguntas muito grande, a gente deixa para essa pergunta, caso não tenha sido compreendida, ser concluída o debate através da plataforma, né? A quarta pergunta foi elaborada também pela equipe de apoio, e ela diz o seguinte: o retrofit não se limita a edifícios e construções, mas pode ocorrer em grandes áreas urbanas ao se revitalizar parques e espaços públicos. Como se dá a diferenciação entre o processo de aplicação do retrofit nessas duas situações, tanto na parte de construções e edificações, quanto nessa parte de aplicação de espaços públicos? Deixa eu só abrir aqui a câmera, só um minuto. Demora um pouco aqui para abrir a câmera. Então, como a Nara falou, né, o retrofit também pode ser aplicado nessas áreas urbanas e públicas. Enfim, qual seria a diferenciação do processo? Na verdade, as etapas do processo em si seriam bem semelhantes, na verdade. Só poderia mudar, por exemplo, as normas. Já que é um espaço público, ela já vai ter algumas normas de desempenho também explícitas para aquele local. Talvez nessa parte de normatização, enfim, ela fosse um pouco alterada. Mas o princípio do retrofit continua sendo o mesmo. A única mudança seria essa, por exemplo, de normas que a gente aplica numa edificação, num edifício ou numa casa, enfim, não seriam aplicadas numa praça. Mas tem toda essa adaptação das normas de tanto desempenho e tal, para o local que vai ser aplicado o retrofit. Acho que praticamente essa seria mais a diferenciação. Se tiver mais alguma coisa, temo que eu não saiba lhe responder essa parte. Não, deu para compreender bem, eu acho. Já a quinta pergunta, né, seria a seguinte: teria um exemplo de como a reforma, estruturação e retrofit seria aplicado diferentemente no mesmo caso? Perdão, eu de novo, é porque essa foi a minha parte do trabalho. Mas, enfim, vamos pegar um exemplo de uma igreja construída no século XX. Como, assim, sem contar com a intenção da obra, vamos só pegar o exemplo da igreja. Se nós passássemos ela por uma reforma, o que talvez aconteceria? Trocaríamos assoalho,
telhado, faríamos restaurações em alguns lugares, talvez trocaria bancos, cadeiras, essas coisas, e não se atentaria realmente ao princípio do original, né? A reforma ela não ia colocar isso como seu princípio, desculpa, eu ia falar uma redundância, mas não seria o seu principal aspecto ali. Ele não ia importar-se tanto com isso. Talvez na restauração do banheiro, da igrejinha, eles trocassem o tipo de cuba da pia, sem se preocupar com isso, porque não é algo que eles se apegam. Mas a restauração, ela seria aplicada de uma forma diferente. Nessa mesma igrejinha, ela ia trazer aquele ar de renovo, tanto por dentro quanto por fora. Mas, se fosse trocar azulejos, seriam azulejos bem parecidos com os originais. Se fosse necessário trocar alguma coisa por outro material, que fosse um material muito parecido, e até cores, entre outras coisas, seriam bem próximas porque esse é o principal da restauração, o aspecto do original. E se fôssemos aplicar o retrofit? Talvez o retrofit ele fosse manter aqueles detalhes que fazem a identidade da igrejinha, ou seja, talvez as cores que possam remeter ao local, mas eles iam aplicar algumas modernizações, além da restauração da fachada, por assim dizer. Talvez um ar-condicionado, ou rampas para mobilidade, um sistema de reaproveitamento de água de chuva, enfim, esse tipo de intervenção. Pronto, vamos para a próxima pergunta, que já é a nossa sexta, né? Vou abrir aqui com um problema de conexão. Nossa sexta e última pergunta foi enviada por Tiago, que ele questionou o seguinte: por necessidade de tantos recursos tecnológicos, o retrofit é viável em obras de pequena e média dimensão? Então, não conseguindo me ouvir? Sim. Certo. O estudo, né, de viabilidade, ele vai analisar diversos fatos, né, da obra. E aí a gente vai ver, né, o que vai ser preciso fazer na obra, vai ver também as necessidades da pessoa que solicitou essa obra. Então, no caso de ser uma obra de pequeno e médio porte, por exemplo, para cada tipo de obra, vai ser necessário usar um determinado recurso. Para cada tipo de obra, a gente vai ver um determinado material, por exemplo. Então, acredito que uma obra de pequeno e de médio porte seja necessário utilizar, né, certos recursos tecnológicos numa quantidade menor do que se fosse numa obra de grande porte. Então, a depender da obra, é que a gente vai ver esses recursos que vão ser utilizados, e a gente também como projetista, que vai adequar essa questão de viabilidade à obra que a gente vai estar fazendo. Acredito que respondi. Pronto, muito obrigada, Jaqueline. Como falado já repetidas vezes, caso alguém não tenha alguma outra dúvida ou não tenha se sentido contemplado com a resposta e queira que a equipe explane um pouco mais, por favor, deixe ou no chat ou nas notas compartilhadas, que a gente solicita para a equipe que apresentou o seminário que explane um pouco mais através da plataforma da nossa sala de aula. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Adeilton, que vai concluir a apresentação e direcionar para a Mariana. Seu microfone está desligado. Desculpa, pessoal. Bom, encerrando o debate,
Eu vou passar a palavra agora para a Mariana, que também é da equipe Building Touch, e ela vai fazer o relato sobre esse seminário. Só um minutinho que eu estou ligando a câmera. Pronto, pessoal, boa tarde. Primeiro eu vou fazer um resumo, né, do que a gente viu aqui hoje com a apresentação da equipe Eiffel, que apresentou para a gente sobre a técnica retrofit, inicialmente trazendo uma contextualização com alguns conceitos. O primeiro eles trouxeram a diferença entre as design e as build, onde, resumidamente, o primeiro seria um projeto original e o segundo, um projeto que representa as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, que mostra a realidade. Em seguida, eles falaram dos métodos utilizados para o levantamento, que o mais tradicional seria a medição direta, feita em campo, mas que não dá informações detalhadas. Em seguida, nós teríamos os métodos de captura, que seria a fotogrametria, que é um método rápido e consegue gerar um modelo tridimensional a partir de fotografias. E o laser 3D, que geraria uma nuvem de pontos e transformaria isso em um modelo 3D. Esses métodos conseguiriam identificar as patologias da construção adquiridas ao longo dos anos. E, então, eles nos mostraram uma tabela, né, bastante importante que mostra que cada método ele tem uma falha e é importante que o levantamento ele seja híbrido para que as informações elas sejam precisas. Então, o método semiautomático é o mais ideal. Eles citaram também o exemplo do laser 3D, que os pontos eles são capturados, mas é preciso de uma intervenção manual para que o ser humano ele possa ter essa participação e utilizar de características que um software, por exemplo, não consegue. Então, enfatiza mais ainda o que a gente vem tratando desde o começo das aulas, que é a participação do ser humano e da pessoa nas tecnologias, e não deixar que elas nos substituam, em definitivo. Eles falaram também sobre o BIM no retrofit, que uma documentação bem feita ela não é suficiente, é preciso que haja um histórico de informações, e o BIM, ele liga muito bem o modelo 3D com as informações semânticas em um ambiente único. E esse centro de dados, ele casa muito bem com essa documentação bem feita. Trouxeram também o conceito de HBIM, que seria o BIM aplicado à edificação existente. E o BIM ele é muito importante, né, em todas as atividades onde a gente reúne várias pessoas que possuem uma função para realizar um determinado fim. Então, o BIM ele vai estar presente em tudo isso. Em seguida, eles trouxeram alguns exemplos de retrofit aplicado na construção e trouxeram a definição mesmo do que seria o retrofit, que seriam as edificações existentes que precisam de uma modernização para poder agregar valor e prolongar sua vida útil. Então, a modernidade e a sustentabilidade são dois grandes pilares, e esse último, principalmente, traz a finalidade de diminuir custos e possibilitar uma infraestrutura mais sustentável. Diferentemente do que muitos pensam, né, o retrofit ele não começou necessariamente na construção civil, e sim na aeronáutica, e eles trouxeram essa contextualização que foi com equipamentos antigos adaptados para aeronaves atuais. Trouxeram a diferença entre reforma, restauração e retrofit, né, que não são a mesma coisa. Trouxeram alguns exemplos da aplicação do retrofit nas edificações atuais ao redor do mundo. E é bastante importante que eles falaram que não é empregado apenas para restaurar. Ela também atende às novas tecnologias, né, as inovações tecnológicas e a demanda habitacional. E pode mudar em função do edifício.
Pode ser utilizado em edificações com mais de 40 anos e requer adequações nas instalações, porque o projeto de uma instalação há 40 anos atrás não é o mesmo atualmente, já foram feitos vários estudos para que haja para que seja o mais eficiente possível. Então, mas não se limita a edificações antigas, também é utilizado em obras inacabadas e abandonadas. E um grande exemplo que a gente tem bem próximo foi da Copa do Mundo 2014, que levou o retrofit para dentro dos estados, como o exemplo que eles nos trouxeram do Maracanã. Outra informação bastante importante que o retrofit, ele geralmente é atrelado à estética, mas a gente viu como exemplo na construção no Japão, que a técnica ela também é utilizada para reforçar a estrutura, e nesse caso que eles mostraram, estava na fachada. E algumas vantagens e desvantagens. Como já foi percebido, traz uma redução de consumo de energia, consumo de água, por exemplo, e valorização do imóvel e reabilitação funcional. E algumas desvantagens é que pode surgir imprevistos e há algumas limitações físicas. Também trouxeram alguns aspectos técnicos e metodológicos do retrofit, onde o principal seria a idade da construção. Esses aspectos eles são desenvolvidos em 7 etapas, que são bem individuais para cada construção, e que não há norma específica para o retrofit. Foi outro ponto importante. As normas utilizadas são as que já são utilizadas normalmente na construção civil. E a etapa de implementação do retrofit, ele inclui vários cenários, não só arquitetura, mas elétrica, cenários de dados, voz, elevador, fachada, tudo que compõe o edifício. E trouxeram novamente o enfoque para o BIM no retrofit, mostrando como ele pode contribuir para um retrofit mais inteligente e eficiente. Ao final, a equipe ela trouxe uma relação bem interessante sobre o nome da equipe com o tema e algumas curiosidades sobre a Torre Eiffel. Dentre elas, que fez parte de uma exposição que não era para ser permanente, mas acabou sendo, devido a pesquisas que foram feitas ao longo dos anos, e perceberam que podia, sim, resistir há muitos anos se fossem tomadas as medidas necessárias. E, a partir disso, foi feito, então, o modelo BIM, com levantamento apoiado pelo Autodesk, e os dados eles foram obtidos por meio dos métodos que a própria equipe abordou ao longo do trabalho, resultando em 194 nuvens de pontos, o que contextualiza muito bem com a realidade, com o tema. Então, ao final, nós seguimos para o debate, onde nós tivemos algumas perguntas do público que a equipe respondeu com êxito, e esse foi o nosso relato sobre essa apresentação tão atual e importante para a construção civil, não só para a construção civil, como para o verdadeiro conceito de cidade que a gente tem. Então, agora eu passo a palavra para o nosso colaborador Adeilton, para que ele possa finalizar a nossa participação. Obrigada a todos pela atenção. Encerrando agora o seminário, eu me despeço de vocês. Eu agradeço a atenção de todos que assistiram. Eu agradeço à equipe Eiffel pela participação. E passo a palavra agora para o professor Sérgio Mota e suas considerações.